Começa o programa de hoje com o poema de Nicholas Baer. Torce, retorce, distorce, a ferro, fogo e sensibilidade, o mar vai moldando a vontade inconsciente. Bate, rebate, desbate, o mar e o ferro fazem força. Solda aqui, pinta ali e no final, um se curva ao outro em reverência. Tenho o prazer de receber o artista plástico Omar Franco. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Márcia. Muito feliz de te ter aqui nesse programa, no Sesc Cultura ao Quadrado. Você que tem as suas obras espalhadas por mais de 20 países, Omar. Pois é, eu comecei a trabalhar muito jovem e logo muito jovem eu descobri que fazer arte era algo como, assim, para a vida toda. Eu queria passar a minha vida fazendo arte, mas era menino. Então eu fazia meus brinquedos, rabiscava as paredes da casa, as ruas, aquela coisa toda. E em um determinado momento você tem que ter uma carreira, porque arte parece não ser uma boa recomendação para você passar a vida fazendo. E... Todo mundo olha já desconfiado, né? Sim. Vai ser o que quando crescer? Artista. Depois, Oi? Sim, quando você crescer, você vai ser o quê? Mas aí eu segui um mundo e continuei trabalhando, me formei em diversas coisas, tive diversos trabalhos que eu fiz questão de abandonar nesse período. E tem já 49 anos que eu vivo, durmo, bebo e como, sonho fazendo arte. Que maravilha, que privilégio. E você é mineiro, já dá para dizer que é mais candango do que mineiro, né? Mais brasiliense do que mineiro. Sim, verdade. Eu vim para cá com a família em janeiro de 1969. Nossa. Brasília tinha apenas Asa Sul, Asa Norte era um projeto ainda. Era uma criança, uma cidade criança. É uma cidade com 9 anos, uma menina, né? Hoje já é uma senhora de 62 anos. Mas era uma menina e eu cresci com ela. Eu tive 12 anos morando em Minas Gerais e já tenho meus 53 anos morando aqui. Muito brasiliense já. Totalmente. E reverenciado pela cidade, reverenciado pelo Nicholas Baer, que é o nosso poeta da cidade, reverenciado pela cidade, uma referência nas artes plásticas, tanto na pintura, mas principalmente na escultura, né, Omar? A escultura veio um pouco depois da pintura, porque ela tem uma demanda técnica muito específica. Porque você desenha numa folha de caderno, você desenha num guardanapo de bar, mas uma escultura você não consegue fazer com qualquer material. Fazia com arame, fazia com madeira, mas eu logo descobri que uma chapa de aço conversava melhor comigo. Ela me aceitava melhor, a gente se dava bem, era uma coisa meio de, sabe, de namoro. Né? Ela meio que piscava para mim e tal, mas eu procurei uma forma de trabalhar com a escultura, o que demorou um pouco. Por quê? Os escultores brasileiros eram italianos, búlgaros, eram alemães, americanos, austríacos, e que tinham vindo, eram imigrantes que acabaram chegando no Brasil, um ofício de escultor ou de metalúrgico, e a escultura entrou no Brasil via essas pessoas que tinham essa formação, que no Brasil não tem. O que eu tive a presença de espírito de procurar alguns deles que prontamente se recusaram a me ajudar. Não acredito. Eles não tinham tempo para um moleque atrevido ficar ali se machucando no ateliê, não. Entendeu? Você vai se cortar aí, ó. Não mexe não, que isso aí vai te machucar seu dedo. Quando você começou a falar, eu achei que eles prontamente tinham te atendido e tido a maior boa vontade de te explicar a arte. Não, fui solenemente recusado por todos eles. Assim, eram pessoas muito bacanas, muito educadas, mas olha, você não tem não espaço dá para você que não. Tem, não. Aí não mexe aí que dá choque, viu? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, eu tive uma vantagem que meu pai é um dentista aposentado, eu frequentei muito o laboratório dele, que tinha a parte de fundição de ouro, de metais nobres para as próteses, né, que ele fazia como dentista. E aquilo eu me familiarizei muito cedo com esses metais. E depois de levar os nãos, eu procurei o Senai e me profissionalizei em metalurgia, solda, tornearia, serralheria. De vizinho ainda me pede para soldar um portão, eu vou lá com toda a boa vontade e faço. Mas assim, eu tive uma formação muito bem apuradinha, então eu aprendi tudo isso. E aí sim, eu não fiz como
os meus antecessores, eu não recusei ninguém. Então, todo mundo que me pede um auxílio, me pede umas aulas ou uma consultoria, uma assessoria, eu dou com o maior prazer para que não repitam com eles o que fizeram comigo. Entendeu? Não nego, jamais. E aí você enveredou, eu vi uma vez você falando que a escultura roubou o seu tempo com a pintura. Roubou, é. Te encantou, foi um encantamento. O que foi que porque a escultura é muito mais difícil, como você falou. É verdade. A pintura é uma coisa mais barata, mais tranquila, né? Perfeito. Eu já conversei uma vez com o professor Miguel Simão, que é escultor também, ele estava falando que é uma das artes mais custosas que tem. Até para você transportar uma escultura, você não coloca dentro do carro. Não, e você... É como criar um elefante no fundo do quintal. Pois é. Um pet que vai derrubar o muro, os vizinhos vão saber que você está criando um animal que pode roubar uma casa, porque quando é pequenininho, a pintura é um pet pequenininho, que você lida com ela, você põe atrás da porta. Não faz barulho. Não faz barulho, não incomoda o vizinho, e você vai carregar, você põe 2 telas debaixo do braço, você põe 30 telas no seu carro. Você faz uma escultura, ela pesa 1 tonelada, já cria. É o elefante, que você não pode botar na coleirinha, e é o pack. Pois é. Então, essa é a dimensão da história. Mas ela me roubou tempo porque eu achei interessante, porque eu fui pintando, você vai amadurecendo. O fazer arte não é o objeto do resultado, mas é o processo que aquilo desencadeia em você. Quando essa escultura brotou, por exemplo, se você vai plantar um pé de alface, com 30 dias você pode comer uma folha de alface. Mas se você planta um ipê, precisa de 10, 15 anos para você ver uma flor de ipê. E a escultura é meio ipê e a pintura é meio alface nesse sentido. Não estou aqui dando valor a nenhuma das duas. E a escultura, quando chegou, eu já mais maduro por ter pintado tanto tempo, ela ocupou todos os meus espaços mentais, espirituais, físicos, financeiros, porque ela é cara, pesada, incômoda, mas ela te retribui, porque ela, ao invés de ir para uma parede de um amigo que fica lá num cantinho, não, ela ocupa a rua. Ó, meu querido, eu quero a rua, eu quero a praça, eu quero o prédio, eu quero tudo. E aí como você tem um amor enorme pelo que você faz, você cede. Quando vê, você não tem mais conserto. Você está perdido. Está apaixonado pela escultura, até hoje, perdidamente, e não tem volta. Eu sempre digo que a arte salvou a minha vida. De outra forma, eu teria uma vida muito medíocre, muito chata e muito besta. E eu não fui nada disso nesses 50 anos. Não dá, não serve para você. Não serve, não. Você está falando essa coisa da escultura tomar os espaços. Brasília tem um pouco essa característica de pedir que a arte esteja no meio da paisagem. A gente tem Atos Bucão, a gente tem, enfim, os exemplos aí dessa mistura. E a gente vê a sua obra muito presente também. Você acha que a cidade realmente tem essa característica de chamar para ter esculturas na rua, pelos espaços amplos, pelo verde que a gente tem, pelos prédios baixos? Você acha que isso contribui de alguma maneira? Brasília, ela me causa sempre 2 impactos. Um, quando saio, que visito uma cidade convencional, e outra, quando eu volto, que eu desço ali no aeroporto e já levo um susto assim que entro pelo eixão. Então, ela me surpreende quando saio e quando volto. E ela é uma cidade maravilhosa porque ela vem de um projeto modernista, com grandes urbanistas, grandes arquitetos, grandes artistas. Então, a gente teve o Atos, a Mariane Perretti, o Bruno, o Cheschiatti e por aí afora. E ela continua recebendo novas gerações de artistas, de poetas, de músicos. Então, ela é uma cidade que a cultura, não só o plano arquitetônico, o plano urbanístico aceita, mas eu acho que é uma cidade intelectualmente muito bem aquinhoada. Ela é uma cidade que... você tem Brasília, que ela tem uma população que trabalha a cultura, consome a cultura, produz cultura. E ela é muito diferente das demais cidades brasileiras, porque ela é mais homogênea nesse sentido. Ela gosta de si, ela gosta de se ver, ela se protege, e ela se divulga e ela se orgulha dela mesma. A gente adora Brasília, principalmente quando a gente está fora daqui. É verdade. Exatamente. E aqui a gente adora também Brasília por estar aqui. A gente vende Brasília para o brasiliense e ele compra. É maravilhoso. Então, isso é uma característica muito especial.
Eu agora estou vivendo um momento também bastante interessante, porque agora, dia 6 de outubro, eu vou levar as minhas esculturas, são 18 esculturas, para uma super exposição para a antiga escola de Minas, que é aquele museu, a Casa dos Governadores, na Praça Tiradentes de Ouro Preto. Ah, que lindo. E é uma cidade que também tem Brasília nela, porque a gente só é presente e futuro porque teve um passado de patrimônio, Com de certeza. história, de liberdade e de uma riqueza cultural extraordinária. E aí, de repente, você faz um link de uma cidade que tem esses quase 400 anos, 500 anos, porque ali começou uma história que a gente vive até hoje, e uma cidade novinha que já é tombada como patrimônio também. Então, a arte te permite você transitar não só nos espaços, como também no tempo. Então, o que acontece? Brasília, ela é diferente porque ela não só atualiza a tua produção, como atualiza a sua mente, atualiza a sua alma, ela atualiza o seu bem-estar. Então, eu amo a cidade porque ela é parte de mim. E eu saio por aí, de vez em quando, viro uma esquina, olho para uma escultura minha que está numa pracinha, ela meio que me dá tchau. E a outra, oi, sumido. Nossa, faz tempo que você não aparece. Então, tem toda uma historinha, uma relação que é divertida, porque elas estão na rua. E as pessoas, hoje, como o telefone celular tem excelentes câmeras, eles fotografam. Olha que eu vi hoje aqui indo para o trabalho. Olha que legal essa escultura. Agora mesmo recebi umas imagens de alguém que fotografou uma, que até falei, não, ela já está em restauração. De que estava um pouco danificada, mas que vai ser restaurada. Ou seja, as pessoas também cuidam, né? E cobram. E cobram, cuidam, cobram. E essa coisa de você estar indo para o trabalho, estar indo para algum lugar e tem a arte ali, né? Sim. Democraticamente acessível a quem estiver passando. Exatamente, ela não está restrita a uma coleção. Ao museu. Está proibida. Não, as pessoas sentam embaixo, o cachorrinho passa, faz um xixizinho e todo mundo vive feliz. Eu acho que esse é o sentido da arte na vida das pessoas. Ela fazer parte, ela não é um patrimônio financeiro. Uma coisa distante, né? Porque Isso. às vezes a arte é colocada como aquela coisa distante, fora, Sagrada, formal. Não é. Ela é muito assim, acessível. Ela tem que fazer parte do dia a dia. E a leitura que cada um quer fazer, faça, entendeu? E aí alguém vê uma escultura de cortem oxidada, só falta perguntar, para encostar nela tem que tomar injeção antitetânica? Não precisa. Né? Então, são situações cômicas, divertidas, mas que também ela tem uma resposta para uma cidade, como equipamento urbano de uma parada de ônibus, como uma cabine de saúde, uma UPA, como uma escada rolante numa rodoviária que não funciona, mas ela está lá. Então é o seguinte, é um equipamento urbano. Em Brasília, nós aprendemos a apreciar uma arquitetura que é também escultural. Com certeza. Né? Não dá para passar por uma catedral, por um congresso, e não ver uma escultura ali. E eu fico muito orgulhoso, por exemplo, de ter no acervo do Itamaraty, do Congresso, da Biblioteca Nacional, trabalhos meus, no MAB e por todo canto. Porque eu já fiz milhares e milhares de trabalhos. E no meio da rua, onde Sim, você estiver passando, de repente você se depara ali e fala, gente, isso é o Mar Franco, hein? Né? Tem essa... A maioria é. A pessoa já identifica. Você falou muito essa questão do pertencimento. Eu acho que o brasiliense realmente tem isso muito forte. Os brasilienses nascidos aqui como eu, ou que adotaram a cidade como você. Entendi. Eu acho que tem essa coisa do orgulho de ser daqui, de gostar da cidade, de defender a cidade. Correto. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com Taguatinga, porque você mora em Taguatinga há muitas décadas já. Sim, toda a vida morei lá, estudei no plano piloto a vida inteira e morei lá a vida toda. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa característica de Taguatinga, dessa sensação de pertencimento que o brasiliense tem e que o taguatinguense tem também. Uma coisa que é interessante, no início da minha vida aqui em Brasília, eu tive grandes anos de estudos aqui no plano piloto. Nunca fui discriminado por ser um taguatinguense. Estudei na UNB, eu tive lotes aqui no plano piloto, no lago, por aí. Eu vendi para comprar um sítio, onde eu tenho um ateliê também, que fica na Ceilândia. E o meu filho fala que fica na Finlândia, porque é no fim da Ceilândia. Então, tem essas coisas. Os meus filhos hoje moram em Belo Horizonte, são engenheiros, estão lá.
Então, o que acontece? Eu mantenho um ateliê em Taguatinga e mantenho um ateliê na Ceilândia. Eu tenho uma relação, porque eu vejo essas cidades crescer e nascer. Se alguém falar mal, um taguatinguense fala mal de Taguatinga, a gente até perdoa. Mas se for de fora, a gente não perdoa. Agora, para mim, Taguatinga ela tem uma importância muito grande profissional, porque eu vejo o plano piloto, uma cidade que se eu precisar comprar um parafuso, uma barra de ferro ou um arame, alguma coisa, eu não vou conseguir. De onde eu moro, num raio de 500 metros, eu acho tudo. Se eu não achar lá, nem em São Paulo eu acho. Então eu consigo resolver a minha vida profissional morando ali. Até os cachorros da rua me conhecem lá. Então é uma coisa muito bacana. E eu venho no plano piloto e vejo uma cidade espetacular que eu venho diariamente, toda semana, todo dia eu estou por aqui. Então eu não vejo uma barreira. Eu vejo o plano piloto como uma obra de arte, de arquitetura, de história, e a normalidade nas regiões administrativas, onde a vida flui de uma forma como qualquer outra cidade do Brasil. Se você pegar uma quadra de Taguatinga, uma quadra de Maceió, uma quadra de Porto Alegre, é tudo igual. Então é uma cidade igual. O plano piloto não, porque ele te mostra, olha, você está num lugar diferente. É respeitoso, é maravilhoso, é como se eu entrasse num cenário de um filme que não acaba. Eu acho isso divertido, porque o plano piloto me surpreende todos os dias, entendeu? Eu acho que surpreende a todos os brasilienses. Não tem como não passar. Você falou da catedral, que é o meu monumento favorito. Sim, não tem é o meu como também. passar, não tem como passar ali na frente e não dar um suspiro toda vez. Você pode passar todos os dias, todas as vezes você vai se surpreender e vai achar bonito. Sim. E vai, né, e vai ter aquele orgulho. Eu gosto tanto disso, porque eu, às vezes, tenho que pegar a ponte JK, então eu venho de Taguatinga, eu desço pelo Memorial JK, eixo monumental, eu venho fazendo vídeos e mando para os meus amigos que moram fora. Que legal. Ou de dia, ou à noite. Eu sei que é até perigoso, porque eu ponho assim, seguro com a mão assim, meio disfarçadinho ali, vou fazendo esse vídeo, dirigindo, não é recomendável não. E não mando, é mesmo? Não é, não. E envio para os meus amigos, que eles ficam maravilhados, porque aí eles pensam assim, mas vem cá, você para ir na casa do seu amigo, você passa em frente ao Congresso? Eu falo, sim. E passa em frente à Catedral? Sim. Ou Itamaraty também? Sim. Aí eu imagino que na cabeça deles deve funcionar assim. O Omar sai de manhã para tomar café na padaria. Oi, senhor ministro, o senhor está bem? Ô, senhor deputado, o senhor está bem? Ô, senhor... Eles imaginam que a gente transita com essas pessoas, o que não é verdade. Tem muita distorção na imagem. Muita distorção. E Brasília é maior do que os políticos que ela abriga. Sempre será. Sempre será. Assim, Ainda bem. Sim. Você falou essa questão da configuração, né? O plano piloto tem uma configuração muito planejada, muito diferente. E as outras cidades, as outras regiões administrativas têm essa característica mais de cidade brasileira normal. Você acha que tem muitos abismos que separam o plano piloto das cidades, das outras cidades do DF? Ou você acha que isso é possível a gente fazer a coisa ficar cada vez mais junta e misturada? Não, o que eu estou percebendo é que o fosso é cada vez maior. Né? Eu tenho a mobilidade, quer dizer, eu não posso fechar os olhos e romantizar uma situação brutal. Que você tem um fosso, por exemplo, eu trouxe um ajudante meu para montar uma escultura aqui no Lago Sul. E quando eu entrei no plano piloto, ele tem 32 anos. Mora na Ceilândia, mora com a família, numa oficina que eles me atendem na questão da pintura das esculturas com fino acabamento. E eu percebi que ele parecia um menino de 5 anos na janela de um carro em êxtase. Descobri que ele nunca tinha vindo ao plano piloto. Meu Deus. Então existe isso. Existe um fosso cultural, um fosso econômico, financeiro e um fosso gigantesco social. Eu, como o artista, ele tem uma mobilidade enorme. Eu posso estar no Palácio do Planalto conversando com uma figura lá, ou no Itamaraty conversando com o embaixador, ou eu posso, e isso já aconteceu várias vezes, ou eu posso estar na mais humilde casa lá no Sol Nascente conversando com uma pessoa que trabalha comigo. Essa mobilidade eu tenho, mas as pessoas não têm. Então, existem dificuldades que são intransponíveis. É só pegar o IDH por região que você vai perceber. E há anos eu acompanho, e como eu tenho uma formação em economia e leio muito a respeito, estatística, essa coisa toda, eu percebo que isso não tem melhorado, isso tem piorado. Você acha que a arte e a cultura são caminhos viáveis para dividir, para diminuir esse fosso? Acho, mas ela vem dentro de um pacote maior chamado educação. Acesso à educação. Quanto maior o acesso,
quanto mais efetivo for o processo, ele é mais libertador. Aí ele junta. A ponte que une uma coisa à outra chama-se educação formal. Escola, aprendizado, profissionalização, cultura, arte. Isso é tudo dentro de um pacotão. Essas pessoas se libertam pela educação. De outra forma, ela é servil, porque as pessoas vêm trabalhar, voltam. O Plano Piloto é uma cidade que tem 250 mil habitantes. Ao dormir, ao acordar, ela tem 1 milhão. Então, essa é uma relação de trabalho, ela é importante, porque ela emprega, ela dá renda, ela dá a dignidade a todo mundo que precisa trabalhar. Mas, do ponto de vista social, elas não se falam, elas não se comunicam. Eu já tive, assim, as pessoas... Olha, mas por que você mora em Taguatinga? Você percebe. Olha, eu poderia morar no Lago Norte, Lago Sul, podia morar onde eu quisesse. Não. E também não é ideologicamente, porque eu não vejo diferença na minha pessoa morando... Não me faz melhor morar aqui ou morar lá. Mas o preconceito existe. Ele existe, sim. Infelizmente. Ele existe, sim. E Isso, nesse pacote da educação a gente poderia derrubar muito disso. Derruba tudo. Todos os mitos e todas as idiosincrasias que não faz esse país. São um país que a gente teria mais orgulho de viver nele. E eu sempre digo que a educação e a cultura estão de mãos dadas. Não Sim. dá para falar de uma coisa sem falar de outra. Não separa, né? Não porque separa. Elas são materiais. Eu, por exemplo, uso chapa de aço, e as chapas de aço que eu uso, não é só minério de ferro que tem carbono. Não, tem centenas de outras liguinhas metálicas que fazem uma diferença enorme. Que é aquele polimento, que é um curso que você tem, é uma graduação que você tem, é uma especialização que você tem, uma experiência que você tem. O que faz com que ela não se decomponha, que ela se estruture e que ela dure. É o que falta. Isso é libertador. Mas a gente não vê. Se começasse do zero, com 30 anos, nós teríamos um país melhor. Mas nunca começa. A educação é sempre relegada. E temos esse desastre que está aí. Voltando à chapa de aço. Voltando. Você normalmente faz uma pequena maquete de centímetros para depois fazer as esculturas de metros de tamanho, né? Perfeito. Como é que é? Você tem surpresa às vezes? Como é que é essa diferença da expectativa versus realidade de transformar aquela obra pequenininha numa coisa monumental? Eu tenho até problemas cômicos com isso. Porque é o seguinte, eu trabalho com... Primeiro eu faço um esboço de mais ou menos como é que eu quero que seja, porque tem uma demanda muito específica ali. Aí eu tenho umas chapinhas de aço que eu faço com os dedos, com as mãos. Eu faço uma miniatura assim, em escala 1:10, que você pode aumentar e diminuir como quiser. E aí ela vai para a minha metalúrgica, onde já não dá para você pegar mais com a mão. Já precisa de um guindaste para você, entendeu? Moldar, e levantar. Isso, e às vezes eu mostro para uma pessoa e falo, Mário, eu quero essa escultura então, assim, vamos lá, pode fazer. E eu me empolgo ao fazer a escultura e mudo a maquete. Eu não respeito, porque ela tem 20 centímetros para 2 metros, eu falo, caramba, que maravilhosa. E modifico. O cliente reclama, não foi isso que você me falou que ia fazer, não. Mas aí ele devolve. Aconteceu já? Já, porque ele apaixonou-se por aquela miniatura. E o que acontece? Eu não tenho o direito de frustrar-lhe o sonho. Então eu tenho que voltar, eu fico com a escultura e faço 100% igual. Porque às vezes eu me empolgo. E modifica um pouco. E a expectativa, então, expectativa versus realidade tem diferença mesmo? Tem diferença mesmo, e não faça isso, porque senão você vai ter que fazer 2 vezes. Geralmente sim. E a pessoa se apaixona ali pela maquete, que é igualzinho. Exatamente. Eu faço a escala. Como é que é essa... dá muita diferença você vê? Porque eu imagino que você vê a coisa com centímetros e depois você vê aquela obra com 2 metros, 3 metros. Tem de 10, 12 metros. Pois também, você chegar e ver deve dar um impacto muito diferente dá também. Dá sim. Até porque é interessante que... quando você tem todo envolvimento com a criação, você tem domínio sobre aquilo, você tem uma equipe técnica, porque uma escultura não nasce sozinha. Eu tenho comigo os projetistas, tem a parte de engenharia, porque tem fundação, aí você tem uma equipe de... É complexo demais. É complexo, você tem metalúrgico, você tem desenhistas de CAD, a gente trabalha em conjunto, tudo em cima de um sonho de 10 centímetros, que vai ter 10 metros. E aí, o que é mais legal é a banana que a gente ganha da escultura depois de pronta.
Aí você leva para aquele lugar, são 3, 4 meses de trabalho intenso, você põe do pedestal, parece que todo pedestal faz mal às pessoas. Aí elas se sentem, se acham e olham para a gente e nem sabem quem nós somos. E elas ficam todas cheias de graça ali, bonitas, e não ligam mais para a gente, não. Aí a gente tem que partir para outra, porque aquela já não nos pertence, ela tem vida própria. Tem vida própria, altivez. Altivez, não é? Entendeu? E a gente fica como meros assim, espectadores, como todos os outros serão. Que coisa. Elas têm vida própria. Essa história do elefante, de você criar um elefante no quintal, e da gente falou, é tudo muito caro, né, na escultura. Caro, sim, você está falando de equipe e de equipamento também, né? Para você até transportar. É a diferença de você transportar uma obra dentro do seu carro ou você ter que contratar alguém para levar e tal. Como é que é viver? Porque a gente fala muito dessa questão de viver da arte no Brasil, que é um desafio absurdo. Como é que é viver de escultura no Brasil, em Brasília? Olha, eu acho que é uma experiência gratificante, porque eu tenho tido um bom relacionamento com a escultura do ponto de vista do mercado, porque ele absorve essa escultura que tem preços altíssimos. Acho que ninguém conseguiria fazer uma escultura por hobby. Porque, primeiro, você não vai ter onde guardar. Segundo, porque você vai jogar uma dinheirama nisso, é enorme, é caro. Escultura é um processo caro. Você tem que remunerar pessoas, você tem que ter equipes e tal. Mas ela é gratificante porque ela te paga tudo. É meio o seguinte, olha, eu vou cuidar de vocês. Porque a arte, ela tem, a escultura, de certa forma, ela não gosta muito de pessoas indecisas e não muito ousadas, não. Porque ela prefere as pessoas que são corajosas, que vão encará-la e vão dar ela a vida que ela precisa ter. Que custe o que custar. Ela fala, depois eu te salvo. E ela acaba salvando, porque quando ela vai para o seu lugar, você recebe esse dinheiro que você compartilha com toda uma equipe gigantesca que te ajudou a realizá-la. Ela não é uma coisa que fica comigo. Então, tem famílias que dependem. Então, tem uma remuneração de emprego e renda a muita gente. E eles se sentem orgulhosos. Não, tenho o maior prazer de trabalhar com o Omar. Não, essa escultura eu fiz a pintura. Não, essa escultura aí eu ajudei a botar ela em pé. As pessoas têm uma relação de carinho com ela. Eles são coautores. Isso é fantástico. Não tem dinheiro que paga. Não tem preço. Não tem preço. Qual é mais ou menos o tamanho dessa equipe? A cadeia produtiva que uma escultura, que as esculturas movimentam? Em torno de 16 a 20 pessoas. É mesmo? Sim. Nem eu tinha noção disso. Entre 16 e 20 pessoas. Várias empresas você tem... Porque, por exemplo, eu não vou comprar uma máquina de R$1 milhão, uma máquina de 4 milhões de reais. Você aluga. E aí eu vou lá, opero... Porque você tem que saber o que você está fazendo para sair o que você quer. Então, o meu conhecimento técnico, eu sou, inclusive, consultor de várias metalúrgicas, de vários engenheiros, arquitetos, porque a experiência, às vezes, as pessoas compram máquinas e me chamam para testá-las. Porque eu trabalho no limite dessas máquinas, né? Então, você começa com um desenho. Esse desenho tem que virar um projeto. Esse projeto tem que ser definido num programa visual, digital, mínimo. Depois ele tem que passar por uma linguagem de máquina, que pode ser um AutoCAD, ou uma linguagem da máquina que vai fazer o corte a laser, que ela pega o AutoCAD e transfere. Então, você vai trabalhando com pessoas de alto conhecimento, pessoas que são muito bacanas. O engenheiro chega, já sabe a fundação que lhe caberá, como ele vai executar. O arquiteto, a questão da locação e os transportes, que são transportes especiais, que são guindastes. No final, você trabalhou com 20 pessoas. É incrível. Eu não tinha ideia de que era tanta gente. E às vezes eu tenho que ser professor de todos eles, porque como é uma novidade, quando você faz uma ponte é uma ponte. Mas quando você faz uma escultura, é um poema. É um poema. É. Um poema mais do que concreto. Mais do que concreto. Exatamente, Márcia. Aí o que acontece? Você tem que ensinar as pessoas como é que se lida com um poema. Porque aí o engenheiro fala, eu não sei como eu vou lidar com isso, não é uma estrutura metálica, não é um poema concreto. Então, me ensina. Você tem que passar para eles como isso procede. Você tem que passar para as pessoas como tem que fazer, porque não é um carro que ele está pintando, é uma escultura, que é uma obra de arte, mas ela é complexa na sua Você composição. tem uma equipe fixa? Normalmente essas 16, uma 20 parte pessoas? Fixa, as outras são
freelancers, porque eles também têm as suas pequenas empresas que prestam serviço. E geralmente eles acabam trabalhando exclusivamente para mim, porque é muita coisa. É muito trabalho e é o ano todo. É muita coisa É mesmo. muita coisa. Agora, deve ser maravilhoso, eu acho que para a equipe inteira, quando essa escultura realmente ganha vida, essa altivez, né? Exato. De estar bem exibida na frente de um prédio, né? Pois é. Não, e aí é o seguinte, eu sei de detalhes, porque as coisas chegam a gente. Aí um primo do pintor, que passou em Águas Claras, que viu uma escultura, fotografa, olha que escultura que você pintou. Não foi a que eu fiz, mas que ele pintou. Olha, o caminhão São transporta... muitos autores. Isso. E as metalúrgicas, quando querem ganhar referência, nós produzimos esculturas para o Omar. A transportadora, nós transportamos as esculturas do Omar, porque isso qualifica. Com certeza. Se qualifica, é legal, porque está todo mundo participando de alguma coisa que é relevante. Entendeu? Porque o gostoso da arte é você estar trabalhando com inutilidades. Porque ela não tem valor, não é um automóvel, não te dá mobilidade, mas ela tem uma presença espiritual estética que traz um valor muito subjetivo que as pessoas começam a incorporar. Né? Eu fiz alguma coisa que me fez sentir melhor. Eu fiz uma coisa inusitada. E o Omar me proporcionou uma experiência que, de outra forma, eu não estava pintando um Corsa, eu estou pintando uma escultura. Assim Isso como quem passa por ali também tem o seu dia absolutamente alterado, às vezes, por passar perto de uma obra de arte. Exatamente. Mas esse é o sentido de Brasília. Esse é o sentido de Brasília. Eu não consigo passar na catedral sem sentir um negócio gostoso. O Itamaraty, todas as demais quadras, porque as quadras são também grandes projetos do Lúcio Costa, que deu vida ao pilotis, à transparência, a escala a escala humana, a escala gregária, a escala de todo tipo, as 4 escalas dele. A cidade é para você sentir. É isso que faz a gente viver bem numa cidade. E quando você encontra uma obra de arte, eu comparo a um IP, comparo a um Guapuruvu que tem 12 metros de altura, está lá. Oh, que coisa linda. Olha, esse Lúcio Costa não conseguiu limitar. Então, assim, tem umas coisas que furam, mas que é de uma beleza extraordinária, uma cidade verde. E quando você tromba, vira esquina, que vê uma escultura, ou você vê um painel do Watson, uma coisa, é emocionante. É emocionante. Não tem como o dia continuar igual. Não pode. Fica muito mais colorido, muito mais alegre, muito mais leve. Às vezes muda o seu humor. Muda porque você estava com um problema que você até esqueceu que tinha. Muda o seu Eu acho que esse é o sentido. E o bacana é o legado que você falou em gerações, que é algo que você deixa que não me pertence. Eu não me sinto dono de nada do que eu faço. A partir do momento que eu coloco lá e ela tem vida própria, não me pertence mais, é de todo mundo. É da cidade. Ela nem me conhece mais. E aí? Não tem uma relação de é meu. Não é. Entendeu? Eu apenas ajudei a fazer com uma equipe enorme de pessoas e deu sentido à coisa. Omar, foi uma aula de escultura. Adorei a conversa, aprendi muitas coisas que eu não sabia de escultura. E eu queria encerrar essa nossa conversa com uma mensagem para o futuro, que você deixasse um recado aí para essas gerações que estão vindo. Bom, a esses jovens que estão aí nos seus celulares, uma coisa boa é o seguinte... No tempo antigo, a gente carregava uma fichinha no bolso para falar no orelhão, que Brasília... Temos o Renato Matos, né, que fez uma música icônica para a cidade. Mas, olha, preste atenção numa coisa. Não desistam dos seus sonhos. A vida vai te cobrar. Cuidado com o que você vai escolher. Realize o que você tem que realizar, porque o desafio é para os jovens. Não espere envelhecer. Não espere se aposentar para... realizar seu sonho, porque pode ser tarde demais. E a arte não gosta de gente preguiçosa, de gente medrosa. Ela gosta de ousadia e a matéria-prima que ela mais adora é a juventude. Ela depois te salva. Mas enquanto ela não te salva, ela te dá uns bons esfregões e vai valer a pena você passar a vida dedicando a isso. Eu fiz e não me arrependi nem um dia. Maravilhoso. Mensagem inspiradora para essas gerações. Que sigam os seus passos. Amém. Faça isso, porque vale a pena. Fiz arte a vida toda e estou fazendo até hoje. E está feliz. E estou feliz, E está fazendo os outros felizes também. Espero. Omar, muito obrigada. Foi um papo ótimo. E o Sesc Cultura Quadrado volta na próxima semana com uma nova entrevista. Até lá.